Bom dia, minha gente, bom sábado para todos e todas. Chega pra cá que tá começando mais um quadro Valfré Comenta e o comentário de hoje é sobre uma data especial, o Dia Nacional da Poesia. Que história é essa? Tem um dia para se comemorar a poesia no Brasil? Será? Pois é, tem. E existe várias datas, né? E é entender um pouco sobre isso que a gente vai fazer no dia de hoje para acabar um pouco com as dúvidas, né, do que se tem em torno dessa data. Então é isso, vem comigo, solta a vinheta, Guilherme! Pois é, meu povo, a história por trás do Dia Nacional da Poesia. Bom, primeira coisa, nós temos no país várias datas que vão se comemorar, né? O dia do escritor, o dia do poeta, o dia da literatura, o dia da poesia. Então, se tratando do dia da poesia no Brasil, né? Nós temos uma lei consolidada que reconhece o Dia Nacional da Poesia. Mas antes de falar dessa lei, a gente tem uma outra data não oficial, que é a data do dia 14 de março. Isso mesmo. A data do dia 14 de março ela era comemorada até meados de 2015 de forma não oficial, tá? Ela não existia uma lei, na realidade tinha sido escrito um projeto de lei para oficializar, porém ele foi engavetado, isso mesmo. Bom, a data do dia 14 de março, ela homenageava o poeta Castro Alves, nascido em 1847, autor célebre do poema Navio Negreiro e conhecido, né, como poeta dos escravos, que lutou para botar em evidência tudo aquilo que acontecia ali no processo do século 18, 19, da escravidão no país. Bom, nós tínhamos essa data, então, que comemorava-se o Dia Nacional da Poesia, que era 14 de março, porém ela era extraoficial, não era regulamentada. E aí, em 2015, né, nós passamos a ter uma data oficial. Foi escrito um projeto de lei, que é o projeto 13.131 de 2015, que foi oficializado no dia 3 de junho pela Dilma Rousseff. Esse projeto de lei foi sugerido pelo senador Álvaro Dias, certo? Com a intenção, então, de ter essa data oficializada para comemorar o Dia Nacional da Poesia, e essa data foi tirada porque é o dia do nascimento do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, que com certeza você já deve ter ouvido falar, mesmo que você não seja um grande leitora de poemas ou de literatura geral, você já deve ter ouvido lá na escola, né, no meio do caminho tinha uma pedra, e agora José, né, e outros tantos poemas que esse nosso escritor nos deixou. Bom, então tá, nós temos uma data hoje oficializada desde 2015, então aí já vai esses 7 anos. Essa semana comemorou-se no Brasil o Dia Nacional da Poesia no último dia 31 de outubro, certo? E bom, vamos entender por quê. Por que dar uma data a um poeta? E por que a esse poeta? E por que não a outros poetas? Né? Então vamos conhecer um pouquinho de quem foi Carlos Drummond de Andrade, se você não conhece. Algo bem sutil, bem resumido, diante da grandiosidade que foi esse nosso escritor. Drummond é mineiro de Itabira, interior de Minas, nascido em 1902. Tá? Ele foi um escritor que envolveu-se desde cedo com a literatura e com diversos movimentos literários. Uma parte da sua vida, quando ele foi iniciar seus estudos acadêmicos, ele foi para Belo Horizonte, foi lá onde ele começou a trabalhar também como funcionário público e iniciou a sua carreira de escritor publicando em diversos jornais, periódicos, e assim fundou o periódico A Revista, um órgão no qual fazia parte e revelava, publicava a tradição do modernismo mineiro. Ele foi destaque dentro do modernismo no país, e em 1930, então, Drummond, já diante de uma linguagem moderna,
consolidada, que aí nós temos, né, 1922 a Semana de Arte Moderna, 1930, 8 anos depois, já está de algum modo mais consolidado essa linguagem no país. Carlos Drummond então publica a sua primeira obra de codinome Alguma Poesia. Bom, ele traz ali uma abordagem, temas do cotidiano como família, amigos, conflitos familiares e também existenciais nessa primeira obra, trazendo com um toque de ironia, de pessimismo, que é um marco, né, da própria linguagem de Drummond, né? Ele traz essa forma muito metafórica e que muitas das vezes as pessoas na época refutavam, né? Queriam levar o pé da letra o que ele estava dizendo, mas na realidade ele estava trazendo figuras de linguagem para criticar determinados acontecimentos. Dentre tantos poemas que Drummond publicou, nós podemos citar alguns como o José, No Meio do Caminho, Poemas de Sete Faces, né, que são poemas consolidados dentro da literatura no Brasil e que causaram um grande marco. No Meio do Caminho mesmo foi um poema muito refutado quando ele foi publicado, porque as pessoas perguntavam, bom, que negócio é esse? Tem uma pedra no meio do caminho. Como assim tem uma pedra? Né? E as pessoas presas no campo da razão não se permitia observar aquilo como uma figura de linguagem. Autor e escritor de mais de 40 livros, foi premiado no Brasil e no mundo, né? Então, Carlos Drummond de Andrade é essa figura icônica. Morou depois, passou a viver no Rio de Janeiro, onde que ele também seguiu com a sua carreira literária. Então, Drummond é um grande nome e por isso recebe essa homenagem com a data 31 de outubro, né? Dia Nacional da Poesia. E agora nós temos outras datas no país e vou falar rapidamente sobre elas só para que possamos esclarecer. Então nós temos, né, o Dia Nacional do Poeta, que é comemorado de forma extraoficial também, tá? Como era a data 14 de março que eu falei no início. O Dia do Poeta é o dia 20 de outubro, foi escolhida porque em 1976 surge o Movimento Poético Nacional na casa do jornalista, romancista e pintor brasileiro Paulo Menotti del Pichek. Então surge essa data, porém é uma data que não existe um projeto de lei, mas ela é comemorada de forma extraoficial no país, 20 de outubro. E no dia 25 de julho nós temos o Dia do Escritor, no dia 1º de maio nós temos o Dia da Literatura. Então eu estou falando aí de outras 3 datas, além do Dia Nacional da Poesia, que é comemorado no país. Hoje o foco aqui é falar do Dia Nacional da Poesia, mas queria trazer essas outras 3 datas para que vocês possam saber distinguir. Então nós temos aí dia 20 de julho, Dia do Poeta, dia 20 de outubro, Dia do Poeta, dia 31 de outubro, Dia Nacional da Poesia, com um projeto de lei consolidando isso. E bom, com a importância de ter essa data no Brasil, né? É uma data que valoriza a poesia, a literatura no Brasil e ela marca isso para que a gente possa reconhecer, comemorar e homenagear grandes nomes da poesia, desse gênero tão grandioso da humanidade no país e também os atuais e futuros poetas e poetisas que a gente pode ter aí na literatura. Bom, uma nação sem poetas, né, é apenas um território geográfico bem delineado, com suas margens e descrições. Agora, com a presença dos poetas, ganhamos cheiros, sabores, expandimos a nossa percepção sobre esse povo, sobre essa cultura, sobre essa sociedade, esse estado, esse mundo no qual nós vivemos. O poeta é quem transgride o seu próprio universo e eleva a um novo contexto, no qual ele e a sociedade carece dos afetos, das emoções. O poeta é um dos canais de manifestação da poesia. Tem só uma pequena reflexão que eu queria compartilhar, porque é importante a gente ter essa data, né, para lembrar não só a quem faz poesia, a quem escreve poemas, a quem trabalha no campo literário, mas a sociedade de modo geral, porque é necessário uma sociedade com poetas, certo? Então é isso, que possamos consumir cada vez mais literatura e poemas e sentir a poesia,
que é tão pungente em cada um de nós. Um beijo grande, um bom fim de semana e seguimos juntos na direção da poesia.